Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, mais um vídeo aí do Uno, a saga do chicote elétrico aí do carro. O último vídeo que eu trouxe aí foi mostrando um pouco para vocês as minhas ideias aqui de como que eu vou fazer a instalação do chicote, as modificações que eu vou fazer. A gente está pretendendo fazer um cofre clean aqui no carro, ou semi-clean, né? Vou esconder o máximo possível o chicote, mas não tanto a ponto de interferir aqui em algum tipo de manutenção que eu possa fazer depois. Então eu estou tentando fazer um negócio mais funcional, porém estético também, conciliar as duas coisas. E as modificações eu vou tentar fazer o mínimo possível, porém, como eu estou querendo esconder, estou querendo mudar o trajeto que o chicote vai fazer, a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui no chicote, que a gente já comentou sobre isso, já comentei sobre isso no vídeo passado. Se você tem um Uno aí e está pretendendo fazer alguma coisa nesse sentido, recomendo muito ver o último vídeo que eu mostrei para vocês onde eu vou passar todos os chicotes. Tinha um probleminha que era justamente esse chicote aqui do sensor que ficava do lado de cá. Eu e meu irmão analisamos aqui e a melhor opção que a gente chegou foi passar por baixo da longarina aqui, ó. Com uma abraçadeira aqui a gente vai fazer, botar embaixo aqui. E ele vai sair pelo lado de cá. Como ele tem uma remoção aqui, ó, vai ficar mais ou menos por aqui o chicote. Então a correia vai passar por aqui, vai estar um pouco próximo, mas não vai estar próximo o suficiente para acontecer algum problema, acredito eu. Então é a solução que a gente chegou aqui para resolver esse único problema que eu tinha, que eram os sensores que estavam do lado de cá e o conector deles estava do lado de lá, né? Mas isso eu expliquei tudo direitinho no último vídeo. Esse vídeo aqui eu pretendo mostrar para vocês um pouco dar um pouco de dica, né? A respeito de como melhorar um pouco as conexões, modificar algumas coisas, dar um acabamento melhor, que é o que eu vou fazer aqui. Eu pretendo nesse vídeo fazer em relação a esse chicote aqui. No vídeo passado eu mostrei que esse carro tem um chicote que é removível, né? A parte de sensores aqui do motor, quase toda, ela sai num chicote só, que é um chicote que vem da central ali, ó, e termina nesse conector que tá aqui, ó. Então eu consigo remover ele do carro e trabalhar com ele na bancada, isso é muito bom. E tem a parte também que vai para iluminação e também chega alguns sensores que estão na frente aqui do motor, que é esses dois chicotes aqui, ó, um que tá para cá e esse aqui que tá para cá. No próximo vídeo eu pretendo mexer nesses chicotes, porque eu não tenho material suficiente para fazer o serviço nele, que a gente vai passar por dentro aqui do paralama, né, e vai sair pro lado de cá. Mas nesse vídeo aqui eu pretendo fazer as modificações necessárias nesse chicote aqui, que é o chicote dos sensores, já fazer alteração aqui dos conduítes, né, que tá vendo, tá tudo sujo, um pouco ressecado. Tem alguns fios que a ponta deles também estão ressecados, a gente vai fazer algumas modificações. Eu também vou dar umas dicas também que eu já usei aqui de acabamento aqui nos chicotes, para deixar o chicote mais bonitinho, mais aparente aqui no cofre do motor, né? Não adianta nada a gente pintar o motor, fazer todas essas peças bem feitas aí e acabar que o chicote fica mal feito e mal acabado. Então eu tô com alguns materiais ali que eu costumo usar. Já fiz esse serviço num outro carro meu, ficou bem legal. E pelo que eu já vi aqui, que eu já mexi nesse chicote, dá para desmontar esses plugs aqui, que vai deixar a gente dar um acabamento melhor ainda nas pontas do chicote. Vou mostrar para vocês o que eu uso ali. É bem barato os materiais que tem que comprar para fazer isso, e deixa o chicote com uma aparência bem mais bonita, tipo aqueles chicotes que são feitos mesmo para injeção eletrônica e tudo mais. Vai ficar até melhor que a aparência do chicote original. Dá para você ver que ele não tem muito acabamento no final, ó. Aqui é o plug dos bicos, tá vendo? Ó? Não tem acabamento aqui. A gente vai fazer tudo no acabamento bonitinho, sem gastar muito. Isso aqui é tudo muito baratinho na hora que você for comprar, beleza? Então vou remover esse chicote aqui, vou levar ele para a bancada, e lá na bancada eu mostro para vocês os materiais que eu vou usar aqui para fazer toda a restauração, entre aspas, né, do chicote. A gente não vai modificar muita coisa, só o essencial para deixar ele mais usual e esteticamente bonito, para combinar com o cofre do motor. Só lembrando, para quem tá chegando aí no canal, esse Uno a gente tá reformando tudo aqui em casa. Eu e meu irmão que pintamos ele, tudo aqui na garagem aqui, ó. Pra ser sincero, a gente reformou a garagem para pintar o carro. A gente que fez o contrapiso e tudo, estrutura metálica. Então pintamos o carro aqui, a gente tá fazendo do nosso jeito, desmontamos o motor, desmontamos caixa de marcha, trocamos tudo dentro do motor ali, anel, casquilho, bronzina, tudo. O motor tá zerado, o cabeçote tá zerado, caixa de marcha também desmontei aqui na garagem pela primeira vez. Enfim, estamos fazendo tudo do carro pela primeira vez, interior também, a gente que tá fazendo, compramos uns bancos do Up TSI, fizemos adaptação aí, tem no canal, painel aqui também. Tá de camurça, né, entre aspas, é um revestimento diferente aí que eu achei na internet, tem explicando como é que faz aí no canal, enfim. O carro a gente tá fazendo tudo aqui no canal e agora tá na parte da elétrica do carro, que eu vou seguir agora para mostrar para vocês nesse vídeo o que eu vou fazer ali, beleza? Então bora lá. Beleza, pessoal, removi o chicote lá, esse é o chicote da parte de injeção que eu falei para vocês, a gente vai trabalhar nele aqui, mas as dicas podem ser aplicadas em qualquer outro tipo de chicote. Vou mostrar os materiais aqui que eu vou usar e como que eu vou aplicar eles aqui da forma que eu uso, e aí dá para você fazer ou adaptar ou modificar também para qualquer outro tipo de chicote. A ideia é praticamente a mesma para todos eles, né? Então beleza, aqui tá o chicote original, né? Dá pra ver que ele tá até bem conservado, não foi modificado em nenhum lugar.
até porque não tem muita necessidade de modificar um chicote original. Mas enfim, você pode ver que os fios aqui, ó, que estavam encapados, estão bem conservados, estão enroladinhos direitinho, enfim. Tá tudo aqui. Eu já andei removendo aqui uns conectores aqui para me ver se ia dar mesmo, e pelo visto todos os conectores eu consigo remover aqui com bastante cautela, eu consigo tirar eles. Isso vai facilitar eu dar o acabamento que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. O que dá para perceber? O chicote original, ele tem, eu acho que 3 tipos de materiais diferentes, ou 4. Dá para ver que o chicote vem por dentro, né? E ele é envolvido com uma fita isolante, em alguns casos, para manter ele unido, né? E em alguns outros casos, eles utilizam essa fita aqui, que é como se fosse um tecido. Eu acho que ela é um pouco mais resistente a calor, alguma coisa assim. Dá pra ver aqui que na parte do chicote dos bicos é usado ela, mas não é usado em todos. Essa fita aqui é um pouco mais cara, eu não vou comprar dela. Eu também não vejo muita necessidade de usar ela, porque a gente vai usar outro tipo de materiais. E também essa parte aqui, ela tem uma capa plástica, então acho que não tem necessidade de usar essa fita aqui, a não ser que você queira dar um acabamento estilo original aqui, ou então esteticamente igual ao original. Enfim. Então dá pra ver que eles usam também esse espaguete corrugado aqui, que é um nome pelo menos que eu conheço, que é um espaguete que faz o acabamento final aqui. Ele é bastante interessante, você consegue passar vários fios dentro dele, dá um acabamento mais clean, né? Deixa mais limpo, não deixa aquele monte de fio passando, e também dá um acabamento estético muito bom. E também é muito útil contra impacto e aquecimento também. Dá pra ver que os fios que ficam dentro desse espaguete corrugado aqui ficam mais preservados, eles não enrijecem, né, com facilidade por causa do calor, e também evita também de qualquer dano mecânico, alguma peça bater, alguma polia encostar aqui, ela demora para poder cortar o fio. Então isso aqui é muito bom e é o que eu vou utilizar. Tem vários diâmetros, né? Dá pra ver que esse daqui é mais fino que ele, enfim. Tem vários diâmetros, esse aqui já é bem mais fino, enfim. A gente vai trocar tudo e você encontra bastante barato, sei lá, R$1, R$2 o metro desse material aqui. O problema aqui é você detectar todos os diâmetros necessários aqui para o seu chicote. Porque não faz sentido você botar um diâmetro bastante grande, igual esse daqui, num lugar onde tem pouco fio, entendeu? Então você vai ocupar espaço demais. Então o que eu fiz foi comprar uma certa quantidade que eu achava que era necessária, e à medida que for precisando eu volto na loja e compro mais. O bom desse chicote, como eu disse para vocês, ele é removível, então eu tive como levar esse chicote lá e falar com o cara, olha, eu quero um diâmetro igual a esse, igual a esse, tantos metros desse, enfim. Fica muito mais prático de você fazer qualquer manutenção no chicote quando ele é removível. Quando o chicote é totalmente fixado no carro, você tem que tirar painel para tirar o chicote, enfim. Aí fica muito mais difícil, né? Tem que tirar as medidas em casa. Mas o que eu vou mostrar para vocês são os materiais aqui que eu comprei, que foram o espaguete corrugado, né, que é o nome dele. Comprei do diâmetro maior que eles tinham lá na loja. Às vezes você não vai conseguir achar do diâmetro certo, né, mas ele tem a vantagem de dar uma largada, mas não é o ideal, porque senão o fio pode sair. Mas ele consegue ainda aumentar porque ele é aberto, tá vendo? Ele não é totalmente fechado igual aqueles conduítes de obra, né? Ele tem uma abertura justamente para você encaixar no chicote que você está utilizando. Comprei de diversos diâmetros, tá vendo? Comprei menos aqui de um diâmetro menor, porque usa mais nas ramificações, mas eu já tinha outros retalhos que eu usei no outro carro aqui, do mais fino e mais grossinho, enfim. A gente vai conseguir dar acabamento em locais melhores. Por exemplo, aqui no chicote dos bicos não tem espaguete, eu vou colocar. E o acabamento no final, para dar o arremate, eu gosto de usar esse tipo de material aqui, que é o espaguete termorretrátil. Tem gente que chama de termo contrátil, mas eu conheço mais por termorretrátil. Você encontra isso tudo aqui em loja de material eletrônico ou material elétrico para carro. Isso aqui você também encontra muito em loja de material eletrônico, que serve para dar acabamento no lugar da fita isolante, né? O que acontece? Isso daqui você compra por metro, ele é como se fosse um caninho, tá vendo? Uma mangueirinha. E você também compra por diâmetro também, né? Você corta o tamanho que você quer dele aqui, enfia no fio e faz a emenda que você quer, ou então o acabamento que a gente vai fazer aqui. E quando você esquenta com isqueiro ou com soprador térmico, ele contrai e enrijece. Ele fica mais ou menos o acabamento igual vocês estão vendo aqui, ó. Até o original usa dele também para dar acabamento no final. Ele é bom porque ele dá um acabamento esteticamente bonito, é fácil de usar, rápido, entendeu? Não descola igual a fita isolante, se você passar ela começa a soltar nas beiradas, tá vendo? Igual acontece aqui. E ele fica bem justo, tá vendo? Então é o que eu vou usar para fazer as emendas, né? Porque a gente vai ter que fazer algumas emendas, acredito eu que não muitas nesse chicote, mas mais no outro chicote. Mas enfim, vou usar ele também nas emendas. Em alguns lugares não tem como, você tem que usar fita isolante por causa da posição, por causa do manejo ali do fio. Às vezes não tem como você colocar ele antes de soldar, enfim. Tem alguns lugares que não dá, mas são poucos. A maioria dos lugares dá para usar esse tipo de espaguete termorretrátil aqui. E ele tem de diversas medidas também, ó. Tem dessa daqui, tem bem mais grossos. São um pouquinho mais caros que esse daqui, acredito. Mas os mais fininhos são bem baratos, coisa de R$1, R$2.
os mais grossos aqui, ó, com um diâmetro maior, que são um pouco mais caros e mais difíceis de achar. Quanto maior o diâmetro, fica mais difícil, né? Então esse daqui é o que eu já tenho de retalho guardado, mas eu já separei ali alguns que eu vou ter que comprar, porque eu justamente vou usar eles não somente aqui nas emendas, mas também para dar acabamento no final. O que eu pretendo fazer aqui é utilizar um espaguete corrugado desse daqui para encapar os fios, e no final, quando ele estiver em contato com o conector, eu utilizar um espaguete termorretrátil desse aqui para finalizar o acabamento aqui, juntando todos no final do conector. Isso vai deixar um acabamento estético bem bacana e vai fechar tudo aqui, vai lacrar. Então vocês vão ver aí no vídeo, às vezes não deu para ter dado uma ideia aqui, mas vai ficar mais ou menos esse estilo aqui, ó. Aqui é original, né? Ele já tem uma borrachinha que dá o acabamento aqui, mas eu pretendo botar o espaguete termorretrátil exatamente aqui nessa junção. Então ele vai fechar a emenda dos dois, mais para dar um acabamento estético do que um acabamento assim de resistência para o fio e tudo mais. O próprio espaguete corrugado aqui já dá uma resistência muito boa, deixa rígido e contra qualquer tipo de impacto mecânico aqui e também térmico. A gente também vai trabalhar na parte de escapamento para reduzir o calor dentro do cofre. Isso ajuda bastante a não ressecar os fios que passam perto do escape. E no vídeo de escapamento eu mostro aí para vocês. Mas enfim, dá para ver que eu já desmontei alguns conectores aqui, ó. Por isso que eu vou conseguir utilizar o espaguete aqui, ó, termorretrátil, para fazer o acabamento final, porque ele não passa aqui na ponta do conector, mas se eu remover o conector eu consigo colocar ele antes, colocar o conector e depois voltar com ele para fazer o acabamento final. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Vou começar a trabalhar no chicote, eu tenho que sair para comprar alguns termorretráteis ali que eu falei, alguns pedaços de fio também para aumentar essa parte do lado de cá que eu falei para vocês que eu vou aumentar. Enfim, vou tentar finalizar tudo nesse vídeo aqui. A ideia do vídeo, igual eu disse, é deixar as dicas aí pro pessoal que talvez queira fazer alguma manutenção em chicote, alguma modificação, melhorar o chicote para deixar ele mais esteticamente bonito no carro. Enfim, a ideia é mais para deixar as dicas aí. Tudo que eu vou usar aqui dá para você aproveitar em outros chicotes. Tem alguns pontos aqui que estão desencapados, tá vendo? De tanto que ressecou, ó. Vou ter que melhorar isso daqui. Provavelmente eu vou usar um termorretrátil igual ele já usou aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um termorretrátil. Enfim, vamos fazer várias modificações e deixar esse chicote aqui dos sensores aqui, que é da injeção eletrônica, pronto já para instalar no carro. Ele só vai restar os outros chicotes lá que estão no carro, beleza? Então bora lá. Beleza, pessoal, finalizei aqui a desmontagem, entre aspas, do chicote, né? Já tirei todos os plugs que tinha para tirar, né? Só um plug que me deu problema, que foi o plug aqui do sensor lá de baixo. Felizmente tive que cortar, porque ele esquentou, né? Aqui, tá vendo, ó? A parte plástica dele, a capa dele, que faz o isolamento do contato entre eles aqui, já trincou tudo. Então eu vou ter que consertar essa parte aqui. Então acabou que eu tive que cortar, né? Vou fazer a solda dele aqui, vou passar o termorretrátil aqui para isolar isso daqui tudo e restaurar isso aqui. E vou acabar dando um acabamento melhor aqui nele também. Infelizmente esse daqui foi o único que eu tive que cortar. O resto, todos eles eu consegui tirar tranquilo, com a pinça de ponta fina, né? Consegui abaixar as travinhas deles aqui e tirar sem problema nenhum. Então já tirei todos eles aqui, tirei também os corrugados que ficam fazendo acabamento. As fitas isolantes aqui ó, já estão sem cola, então vou passar a fita isolante de novo. Agora eu vou começar a limpar isso aqui tudo, pelo menos com um pano com álcool, sabe? Para tirar um pouco da sujeira. Aqui entra um cadinho de sujeira, um cadinho de cola também fica, só para dar uma limpezinha. E vou começar a organizar isso aqui tudo, vou levar no carro, tirar as medidas, enfim. Vou fazendo aqui e aí, à medida que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês como é que tá ficando, beleza? Beleza, pessoal, aqui já agilizei bastante com o chicote, já fiz as emendas, já fiz as medidas, né? Já dei uma organizada aqui. Fiz a limpeza aqui dos conectores, estão todos limpinhos, né? Já pronto. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui e o que eu modifiquei aqui, só pra vocês terem uma ideia do que tá mudando aqui. Algumas coisas eu aproveitei que tava no chicote, né, que eu não vi necessidade de remover. No caso aqui essa fita aqui, ó, de tecido, não removi. E algumas fitas isolantes que tava bem presa aqui, ó, mantive o original do jeito que tava. E outras coisas eu fiz as modificações. Então as modificações que eu fiz foi aquele aumento no chicote aqui, ó. Eu comprei outros fios, fiz as emendas aqui com termorretrátil, já isolei elas, tá vendo? Fica bem organizadinho, fica bem emendado. Soldei, são todas emendas soldadas para não dar problema, né? Bem soldadas, emendas, os fios bem enrolados direitinho. Eu coloquei os termorretráteis e coloquei o aumento aqui, deve ter dado mais ou menos uns 40, 50 centímetros de fio para passar por outra direção aqui, nesse fio que vai para o lado esquerdo do cofre ali, né? No caso, não é muito fácil de achar as mesmas tonalidades de fio, as mesmas cores, praticamente é bem difícil. Das mesmas cores do original, que no caso aqui é cinza com faixa azul, cinza com faixa amarela,
preto, marrom com faixa preta, enfim, você não consegue achar nessas mesmas tonalidades para fazer emenda. Então no caso aqui eu deixei um pedaço aqui, ó, dá para ver que esse pedaço aqui, um palmo daqui, é o pedaço original que mantém as mesmas cores, e eu emendei os fios nas cores mais próximas que eu consegui encontrar. O interessante aqui é você prestar bastante atenção na bitola dos fios, porque é a bitola que manda a quantidade de corrente que vai passar pelo fio, para ele não esquentar, vir a romper, enfim, não conseguir, não suportar. Então se atente mais às bitolas do que na própria cor. A cor é mais para identificação. Mas como eu deixei um palmo aqui e deixei aqui um tanto aqui, se por acaso for necessário algum tipo de manutenção, localizar qual fio está chegando em qual lugar, é bastante fácil, porque a cor aqui mantém a cor do chicote original. É só o meio do fio aqui onde eu fiz a emenda que está de outra cor. Isso não influi muito na hora de fazer a verificação de algum chicote, alguma coisa que dê problema mais para frente. Mas se Deus quiser não vai dar problema, e o carro vai ficar só comigo mesmo, então eu mais ou menos sei aqui o que eu mexi e o que eu não mexi. Mas enfim, fiz as modificações, aumentei também o chicote aqui das bobinas, tá vendo? Já encaixei aqui, já deixei alguns termos retráteis aqui, ó, já esperando a hora de eu colocar o espaguete corrugado para fazer o acabamento, né? E fiz a emenda também com o termo retrátil, dá para ver aí como é que fica, né? Soldado, tudo soldado, porque eu acho que a solda impede ele de soltar, né? Só se emendar só rodando, impede de soltar e dá um contato melhor, entendeu? Entre os fios, deixa eles bem justinho do jeito que eu emendei ele enrolando, beleza? Então só fiz essas modificações, aumentei aqui para passar por baixo das bobinas, igual eu expliquei no vídeo anterior. Fiz um aumento aqui desse cabo aqui, organizei melhor aqui, ó, já separei, já isolei exatamente onde vai ter as divisões, tá vendo? Tudo certinho. E agora é mais a parte do acabamento final, né? Que é onde eu vou colocar os corrugados e finalizar com o encaixe dos plugs. Um ponto aqui que eu dei bobeira, eu vou ter um certo trabalhinho aqui para resolver esse problema, foi que eu removi todos os plugs e não tirei foto antes de quais fios entram em quais posições do plug. Por exemplo, esse plug aqui, ó, esse conector, ele tem 4 vias, né? 4 fios. No caso, tem uma ordem dos fios que são conectados nele, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E eu não me atentei a isso, tava tão empolgado aqui em desmontar, acabei que não me atentei. Foi uma bobeira mesmo que eu dei aqui. Então eu vou ter que revisar aí os vídeos que eu gravei e tentar achar o esquema elétrico desse carro na internet para acertar certinho qual conector vai em cada posição dos plugs ali. Beleza? Vou ter um pouquinho mais de dor de cabeça com relação a isso, mas para quem for fazer, remover aí, bastante interessante tirar uma foto dos conectores numa posição, né, com a trava virada para cima, com a trava virada para baixo, com os fios saindo aqui para você saber direitinho. Isso evita bastante problema que eu possa ter mais para frente e essa dor de cabeça que eu vou ter aqui para fazer a emenda dos fios. Beleza? Então eu vou seguir aqui para o acabamento e mostro para vocês no final, depois quando eu já tiver feito o acabamento, como é que ficou o resultado final aqui do chicote. Fala pessoal, beleza? Finalizei aqui o chicote aí, como vocês podem ver. Finalizei não, né? Ainda faltam uns pequenos detalhes ainda que eu vou fazer mais pra frente. Já tá praticamente, sei lá, uns 90% finalizado. Já dá pra vocês verem o que eu fiz aqui. Melhorou bastante a parte estética dele, né? Já dá pra ver que ele tá bem mais encapado, ó. O acabamento no final dos chicotes aqui, dos conectores, já tá bem melhor. Tá mais combinando ali com o estilo do cofre do carro, né? Do jeito que tava, não dá pra ficar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, como que eu fiz, né? Pra vocês terem uma ideia, mais pra mostrar aí algum tipo de método de uso que dá para fazer com o chicote, dá para melhorar bastante o aspecto dele aí, gastando bem pouco, né? Aqui, claro, eu não usei os melhores materiais possíveis, eu usei os materiais que eu encontrei aqui na minha cidade, que eu sei as lojas que vendem, porque tem alguns materiais que são bem melhores, mas que é bastante difícil de encontrar, que é no caso da malha náutica, né? Fica um acabamento muito melhor, mas teria que comprar na internet, teria que comprar grande quantidade, então eu não tô querendo gastar tudo isso. E também eu descobri que tem espaguete termorretrátil igual esse que eu usei, porém com cola dentro. Então ele evita de sair dos plugs, né? Aqui é um pouco mais difícil porque tem essas protuberâncias aqui que dificulta ele sair. Mas por exemplo aqui, ó, eu vi que já tá querendo sair, tá vendo? Se fosse um termorretrátil com cola que eu não conhecia, acredito que ele ia ficar bem preso. Então dá para melhorar bastante o acabamento. Esse daí foi um acabamento mais parecido com o acabamento original. Vocês viram aí que não deixa nada a desejar, né? O que eu fiz aqui foi até melhor que o original, né? Troquei todos os corrugados, melhorei o isolamento de alguns pontos, melhorei o isolamento aqui, ó, para não entrar água, que era fio solto, né? Então melhora também a parte para não aquecer os fios e ressecar eles, né? Já estão um pouquinho ressecados, mas se fosse assim desde o original, provavelmente já tá mais conservado os fios. Enfim, deu um acabamento melhor, ó. Dá pra ver que aqui na bobina também, ó, fiz o acabamento melhor, separei, aumentei os fios, joguei eles mais para baixo aqui, para eles passar por debaixo da bobina. Então alonguei aqui também, ó, o fio que a gente vai esconder esse conector aqui. Enfim,
fica um acabamento original um pouco acima, né? A questão de acabamento e resistência também, durabilidade. Acredito que ficou dentro do que eu estava esperando. Mas o que eu fiz aqui foi o que eu falei pra vocês. Fiz o acabamento na ponta dos chicotes aqui, ó, pra ficar bonitinho, estilo aquele padrão de chicote que o pessoal faz de injeção eletrônica, né? É só botar o termo retrátil antes de colocar o conector, encaixar o conector, voltar com o termo retrátil e botar aqui o corrugado aqui, ó, do tamanho que você quer. Depois você esquenta e ele adere os dois e forma um acabamento dessa forma assim, ó. Fica bem bonito, fica bem legal e sela tudo, né? Evita de cair água lá dentro, enfim, ajuda bastante. Fiz isso em todas as partes, nas duplicações aqui, ó, também fiz dessa forma, encaixava o termo retrátil antes de fazer a duplicação, mas aqui é bastante interessante se já tem em mente todo o chicote, que por exemplo, esse caso aqui, eu poderia ter usado um termo retrátil aqui também, mas vocês viram que eu usei fita isolante, que também não ficou ruim, vou ser sincero pra vocês, achei que poderia ter ficado pior, né, mas eu não achei que ficou ruim, o acabamento ficou bom, ficou bem firme, tá vendo? Mas infelizmente eu não lembrei porque eu não tinha como passar o espaguete aqui, ó. Eu teria que entrar com ele aqui e passar toda aquela fiação também dentro dele para ele entrar aqui para eu conseguir fazer esse acabamento. Então se você já tem o chicote, como que vai ser feito na sua cabeça, é mais fácil você adiantar os passos para não chegar num momento aqui, igual eu já tinha soldado aqui o chicote, não teria como passar mais, então tive que fazer na fita isolante. Mas achei que ficou bom também. Mas dá pra ver aí o acabamento, a ideia, né? Queria mais passar a ideia, como que faz as duplicações, as divisões, né? Subdivisões aqui também, ó. Como que eu fiz, né? Como que faz, não é regra, né? Eu que fiz aqui dessa forma. Pode usar fita isolante, pode até ter outra ideia aí mais eficiente, enfim. Outra ideia que funcione melhor que a minha aqui, igual eu falei pra vocês nesse caso aqui, ó. Tá querendo sair, mas enfim, acho que eu consigo dar um acabamento lá e manter ele aqui. Mas se eu tivesse alguns materiais um pouco melhores, dá pra fazer um acabamento melhor. Mas igual eu falei, eu gostei bastante do efeito que deu. O chicote ficou bem bacana, ficou combinando com o cofre do carro lá, agora vai ficar maneiro. Ainda falta o restante do chicote, né, que a gente vai fazer no próximo vídeo aí. Acredito que no próximo vídeo já dê pra finalizar essa parte de chicote e já deixa o carro quase que pronto já para a primeira partida. A ideia era essa que eu queria mostrar pra vocês, a mudança que dá pra fazer no chicote, mesmo mantendo a padrão original. Eu praticamente não alterei nada aqui, eu só aumentei esses fios da bobina e aumentei esse fio aqui pra passar por onde eu quero. Mas se você quer só dar uma melhorada no chicote aí do seu carro, deixar mais esteticamente bonito, né? Dá pra fazer todas essas modificações praticamente sem mexer em nada, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, não estão inscritos no canal, se inscreva aí que tem muitos vídeos bacanas. Até os próximos. Valeu!